Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na segunda edição do Plantão Glorioso para a gente falar sobre o que a imprensa sul-americana falou sobre o Botafogo após essa grande classificação, em especial a imprensa chilena. A gente falou aqui no início da fase de grupos da Libertadores, tal, que o Botafogo não estava cotado como um dos favoritos por conta da fase no Campeonato Carioca, aquilo tudo, né? Enfim, e agora, como é que a imprensa sul-americana viu essa vitória do Botafogo? Como é que a imprensa brasileira viu essa vitória do Botafogo? E vamos falar também sobre a atuação do Igor Jesus, muito elogiada não só pela imprensa brasileira, mas pela imprensa sul-americana. E a gente, é claro, vai trazer outros destaques envolvendo o Botafogo depois da vinheta. Somos mais de 131 mil inscritos aqui no GG, contamos com a sua inscrição. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Se você já é inscrito, deixa o like. O like faz com que o vídeo chegue a mais botafoguenses no Brasil e no mundo, para que todo mundo conheça o canal Gigante Glorioso, há mais de 4 anos no ar, trazendo emoção, informação para você ligado aqui no GG. Bom, gente, vamos lá. Antes de falar da imprensa chilena e tal, trazer aqui algumas notícias picotadinhas para vocês, né, superficialmente, depois a gente embarca mais, né. Jogadores do Botafogo, bacana isso, né, nada contra o Renato Paiva e tal, nada disso, né, mas os jogadores do Botafogo, até porque tem todo um carinho, tem uma história linda, se encontraram com o Arthur Jorge e a comissão técnica campeã de 2024, tiveram aí um momento juntos. Arthur Jorge chegou hoje no Rio de Janeiro e estão aí confraternizando. Nada mais justo do que isso. Sair de um time e ir para o outro, trocar o Botafogo para outro clube, depois volta, isso faz parte do futebol, é o mundo dos negócios, né? Mas muito bacana essa confraternização entre jogadores, Arthur Jorge e comissão técnica. Lyon, vamos lá, notícias picotadinhas para vocês. Lyon, falei lá no Dois Toques, a casa do futebol, o Lyon teve a documentação aprovada pela Federação Francesa de Futebol para jogar a Liga Europa. Então o Lyon conseguiu aí a aprovação das suas contas, existem restrições e tal, mas o principal objetivo foi conseguir essa liberação para jogar o torneio internacional. Então, a vitória aí da Eagle Futebol. Agora vamos ao que interessa. A imprensa sul-americana rasgou, teceu elogios ao Botafogo, de formas às vezes até exagerada, né? Porque era bem diferente do que eles falavam antes, há uma semana. Nem a vitória sobre o Estudiantes fez com que o Botafogo fosse tão temido como é hoje. Eu falo hoje mesmo. Né? Hoje, dia 28 de maio de 2025. Vamos ouvir aí um pouquinho do que a imprensa sul-americana falou? Para poder saltar estas líneas, que significa clasificar la otra fase, o ganar, ¿no es cierto?, meterse en octavo, en cuarto y todo ese tipo de cosas, tú necesitas jugadores desequilibrantes, incluso en este escenario. Que la U, como tú bien dices, se vio todo bien, un jugador más. Uno pensó que podía hacer la diferencia, pero la verdad, Botafogo con 10 terminó corriendo más, un equipo con mucha velocidad, y particularmente creo que hay jugadores de la U que tocaron techo en este partido. É interessante como o Botafogo, até o John Textor brincou nas redes sociais sobre isso, né? O Botafogo se acostumou com essa coisa de jogar com 10. E não é todo time que simplesmente ganha forças quando perde um jogador, porque a tendência é o contrário, né? Agora, a imprensa sul-americana destacando isso, e a verdade é que quando estava 11 contra 11, o jogo estava até mais confortável para a Universidade de Chile. Depois da expulsão, parece que da mesma forma que aconteceu com o Atlético Mineiro, a Laú ela se viu na obrigação de ter que fazer um resultado diferente. E acabou cedendo mais espaços, e o Botafogo acabou encontrando mais espaços, o que seria um contrassenso. O Botafogo deveria ceder mais espaço, mas o Botafogo foi inteligente e conseguiu encontrar mais espaços de ataque e acabou fazendo o seu gol numa escapada dessas. E aí fica realmente essa questão, né? Qual é essa mística que está rolando com o Botafogo, que quando ele tem que se enfraquecer,
ele se engrandece ainda mais. Vamos ouvir aí mais comentários. Este plantel de la U le sobra para pelear el campeonato acá nuestro, la liga nuestra. La Sudamericana la puede competir de mejor forma, pero hay un nivel de jerarquía que uno ve cuando un jugador, un equipo como Botafogo, que lo hablábamos con Johnny, que Campeón vigente. valen algunos 20 millones de dólares, lo que ganan también, y eso se refleja en la Igor cancha. Jesús vale 15. Claro, y se refleja en la cancha a la hora de jugar con 10 jugadores, que si tú me preguntas a mí, hay una enseñanza en esto para un equipo que se puede jugar con 10 y competir de la misma forma y te generó ocasiones de gol de contra, con velocidades, con un Artur que no le puedes quitar el balón, con los jugadores que son maravillosos, que le dan gusto de verlo, pero esa es la realidad nuestra, tampoco como para decir, ¿sabe qué? Queremos que compita de la misma forma acá, con Botafogo, el último campeón de la Libertadores, es imposible. Bom, eu falei isso desde o início da fase de grupos. Que por mais que a Universidade de Chile, o Estudiantes tem tradição, é tetracampeão, não preciso falar da camisa do Estudiantes, mas a Universidade de Chile também é uma equipe chilena que se notabilizou em jogar várias edições de Libertadores, quase todo ano. Né? Universidade Católica, Universidade de Chile, Colo-Colo. Mas nos últimos anos estava rolando um Atipato, estava rolando aí outros nomes, né? Ñublense, a Laú estava fora. E eu logo no início falei que o time da Laú, ele num cenário normal, não ia competir com o Botafogo. O que aconteceu foram dois cenários anormais. Um Botafogo que na primeira rodada com a Laú ainda estava ganhando corpo com o Renato Paiva. Renato Paiva ainda estava fazendo ajustes. Patrick de Paula era titular. E ontem um cenário totalmente diferente, que foi o jogador expulso. Então, duas oportunidades que a Laú teve de competir, e até a imprensa chilena vai falar isso, que foram oportunidades raras. E por isso causa uma frustração muito grande na torcida, na imprensa, porque teve a chance da vida. É você jogar contra o atual campeão com um jogador a mais por 70 minutos. E nem assim conseguiram, porque o Botafogo está muito à frente. Até um deles vai falar sobre o teto, né? O teto da Universidade de Chile talvez já tenha batido, que foi competir em alto nível dentro do grupo. Concordo. Na Sul-Americana, eu acho que o teto é um pouquinho mais alto. A Laú pode subir mais. Na Libertadores já tinha batido. Naquela derrota por 3-0, no empate com o cara bobo, ali já tinha batido no teto. Então acho que foi um resultado justo. Previsível não posso dizer por causa do contexto, mas eu acho que a imprensa chilena entendeu que o Botafogo está bem acima. Tenía que afrontar este partido de cómo se podía jugar de igual a igual este Botafogo que necesitaba sumar sí o sí el triunfo para poder seguir avanzando. Recordemos, el vigente campeón de este certamen y lo termina haciendo con apenas una anotación de Igor Jesús en un partido muy complejo. El último campeón tenía la opción en su cancha y no iba a ser un rival que uno podía... Tenía la esperanza, pero la realidad era esta, ¿no? Ahora, la sensación amarga que da desde el punto de vista de que con un jugador más durante mucho tiempo podrías haber hecho algo más. Yo creo que ahí está la clave de este partido. La U no supo manejar esa situación. Incluso yo termino con la sensación de que a Botafogo le hizo bien tener un jugador menos. Y esa sensación, o sea, una mala sensación, por decirlo de una forma. Entonces, Hubo pasajes en donde no se notó que estaban con 10 jugadores. Claramente, por eso digo, desde lo anímico le hizo bien el estar con uno menos, porque hasta que estaban 11 contra 11 había cierta paridad y cierto espacio. Incluso yo notaba que tenía cierta tranquilidad por momentos para jugar a la U. Pero le faltó un jugador a Botafogo y desde lo psicológico a ellos lo potenció y yo creo que la U no tuvo la capacidad de descifrar esos momentos. Jogadores. Essa é a questão. A Universidade de Chile tem um time aguerrido, toca bem a bola, tal, mas jogadores decisivos. É claro que as equipes brasileiras, eles sempre falam sobre isso, porque os times brasileiros têm mais categoria, chegam na cara do gol e não perdem, e fazem, tal. Aliás, o jogo vai ter uma ocasião em que o cara da Laú vai cruzar num lance muito parecido com o do Igor Jesus. O Igor Jesus faz o gol. O cara lá da Laú perde, nem cabeceia para o gol, né? Raspa a cabeça. Então, a questão do jogador, da qualidade do jogador, isso é muito importante e é um mérito do próprio Botafogo, é um mérito do scout, é um mérito de quem contrata, do John Textor. E a gente sabe que não é todo mundo na América do Sul que tem a condição que o Botafogo, por exemplo, tem de chegar e tirar um Álvaro Montoro do Vélez Sarsfield. Um Vélez Sarsfield que está jogando Libertadores. Aliás, da mesma forma que aconteceu com o Abner no Juventude, a imprensa argentina noticiou que talvez o Montoro nem jogue essa partida decisiva contra o Peñarol. Um jogo decisivo e o Vélez não vai ter o seu jogador de meio campo, por conta da negociação, né? É claro que ele pode jogar pelo Botafogo, contanto que não jogue as oitavas pelo Vélez, ele pode jogar a segunda fase da Libertadores por qualquer outro clube da Libertadores, né?
Esse poderio acaba fazendo uma diferença realmente. Bom, é ótimo, né, quando você é visto com respeito, quando você é visto do tamanho que você é. E é assim que o Botafogo está sendo visto mais uma vez pela imprensa sul-americana. Falar agora sobre a atuação exuberante do Igor Jesus, que chamou a atenção não só da imprensa sul-americana, como a gente já falou, mas da imprensa brasileira, que tanto despreza alguns jogadores que jogam dentro da área, né, em tese, no desenho inicial do jogo, né? Quem é o atacante, quem é o centroavante e tal. Igor Jesus, camisa 99 e tal. E a imprensa brasileira, boa parte dela mal informada, boa parte dela não assiste a todos os jogos, pode parecer humanamente impossível, mas se você recebe para isso, você tem que se virar e tem que fazer. Pelo menos assistir a algumas partes dos jogos, né, para você poder, com o mínimo de autoridade, comentar sobre um jogador. O que a gente vê é pouquíssimos jornalistas na imprensa brasileira falando sobre o Igor Jesus com propriedade, com autoridade. E ontem e hoje a gente foi obrigado a ouvir pessoas que não sabem nada de futebol, não sabem nada de Botafogo, terem que elogiar o Igor Jesus. Para mim são elogios vazios porque assistiram somente a esse jogo. Tá? Aí você não pode analisar um jogador por uma partida só. A gente que vê o Igor Jesus o tempo inteiro, e a gente sabe como é um jogador cujos números não podem refletir jamais o quão diferenciado ele é. Que é diferente de um Germancano, que numa temporada de 23 tem quantos gols? 70 mil. Pô, legal, o Cano é ótimo. O Igor Jesus, em 2024, tem 9 gols. Pô, não dá. 70 mil contra 9, então esse é melhor do que aquele. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E na primeira edição eu falei como o Carlo Ancelotti e o Gilmar Ferreira, jornalista do Grupo Globo, Jornal Extra, ele falou que o Ancelotti ficou impressionado com o mosaico da torcida do Botafogo, com a própria torcida e com o Igor Jesus. A maneira como joga o Igor Jesus. Que é um jogador de força, é um jogador de qualidade, é um jogador que ataca, é um jogador que cabeceia, é um jogador que arma. Tanto que se nós pegarmos o scout do Igor Jesus, no SofaScore, por exemplo, a gente vai ver um altíssimo número de assistências, de pré-assistências, de participações ofensivas, porque é um jogador que participa ativamente do setor ofensivo, inclusive caindo pelos lados. E não é nenhum jogador veloz, não é nenhum ponta. Ele é um jogador completo. Não sei se tem um nome para esse tipo de jogador, né? Eu acho que centroavante já está um pouco ultrapassado, né? Mas ele é um homem do setor ofensivo, que ele é quase o setor ofensivo inteiro. E elogios merecidíssimos da imprensa mundial para Igor Jesus. Quem sabe ele passa a ter o respeito de alguns, cuja voz é irrelevante aqui para o GG. Mas eu tenho certeza que isso chega, né? E o jogador, quando é avaliado por um grande meio de comunicação, que tem gente que não está preparada para falar sobre tudo, isso de certa forma machuca, né? Quando você escuta falar mal de você, mesmo que aquela pessoa não saiba quem é você, não te acompanhe, isso é ruim, né? Isso é ruim. Então hoje foi um dia em que a gente viu a imprensa brasileira e do mundo inteiro dizer: eis aí um centroavante diferenciado. Por que não está na seleção brasileira? Aí tem que perguntar para quem manda nas convocações. O Ancelotti deve estar também se perguntando, né? Enfim, eu fico por aqui, gente. Um abraço grande a todos vocês. Saudações alvinegras. Fui.